Poucas máquinas na história da guerra blindada lançaram uma sombra tão imponente quanto os tanques Tigre e Pantera da Alemanha nazista. Essas feras temíveis, com sua armadura espessa e poder de fogo devastador, tornaram-se símbolos icônicos do poderio militar alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, em meio à sua lenda, há um debate polêmico. A Alemanha teria se saído tão bem, ou até melhor, sem esses pesos pesados. Enquanto alguns consideram esses tanques os predadores supremos da Segunda Guerra Mundial, outros argumentam que eles consumiram recursos que seriam melhor aproveitados na produção de cavalos de trabalho confiáveis, como o Panzer IV ou Stu G3. A noção predominante é que o Panzer IV, especialmente variantes mais recentes como o modelo H, era capaz de combater o T-34 e o M4 Sherman, sendo mais confiável e fácil de manter do que os grandes felinos alemães. No entanto, é importante considerar o contexto da tomada de decisões em tempo de guerra, incluindo fatores como capacidades tecnológicas, considerações estratégicas e a capacidade industrial geral da Alemanha na época. Junte-se a nós enquanto exploramos se o foco da Alemanha em Tigres e Panteras foi um triunfo tático ou um erro custoso. Ao imaginar os tanques alemães da Segunda Guerra Mundial, a imagem dos Panzer IV de cano longo, Panteras e Tigres geralmente vem à mente. Contudo, os tanques com os quais eles de fato foram à guerra não eram esses pesos pesados. A força de tanques alemã era composta principalmente por variantes de tanques leves e médios. Durante o período entre guerras e no início da guerra, a estratégia de blindagem alemã tendia a priorizar a quantidade em detrimento da qualidade. No entanto, à medida que a guerra progredia, os alemães passaram a reconhecer vários aspectos críticos de sua situação de guerra blindada. Durante a Operação Barbarossa, os alemães foram pegos de surpresa quando encontraram tanques russos formidáveis como o KV-1 e o T-34, suas armas antitanque padrão de 37 mm e 50 mm se mostraram ineficazes contra esses adversários poderosos. A arma mais poderosa dos alemães era o canhão de 50 mm no Panzer III. O Panzer IV estava equipado com o canhão curto de 75 mm L-24 na época, projetado para mirar em bunkers, não para engajar tanques inimigos. O T-34 russo que encontraram se mostrou muito superior em comparação. O principal desafio residia na ausência de armamento adequado para combater efetivamente o tanque T-34. Em 1941, a principal arma antitanque alemã era o modesto 37 mm. Apesar dos esforços para equipar os Panzer IIIs com armas de 50 mm, parte deles ainda utilizava canhões de 37 mm, pois as atualizações foram insuficientes. Mesmo a uma distância extremamente curta de 100 metros, e usando a munição Panzergranit 40 de núcleo de tungstênio mais potente, a arma de 37 mm só penetrava até 60 mm de armadura. Enquanto isso, a espessura da armadura do T-34 à vista era de 90 mm. E até 1942 os soviéticos construíram 20 mil desses. Para combater efetivamente o T-34, os alemães precisavam de pelo menos 75 mm. No entanto, no início da Batalha de Moscou, em outubro de 1941, eles não tinham canhões de 75 mm em seu arsenal. O desenvolvimento do 75 mm PaK-40 foi acelerado para suprir a necessidade urgente de armas antitanque mais potentes. Apesar dos alemães terem o canhão de 88 mm da Primeira Guerra Mundial, seu uso como arma antitanque no início da Segunda Guerra Mundial foi limitado por questões logísticas e táticas. Apesar de seu formidável poder de fogo, o canhão de 88 mm
exigia uma grande equipe de 8 artilheiros e dependia de pesados veículos de tração, com até 15 toneladas, muito além da capacidade do Panzer II ou Panzer II. Além disso, o 88 não era bem adequado para implantação rápida e manobrabilidade. Seu tamanho e peso dificultavam a realocação rápida, prejudicando sua eficácia em cenários de batalha dinâmicos, onde a mobilidade era crucial. Assim, apesar do canhão de 88 mm ser uma poderosa arma antitanque, sua alta necessidade de manutenção e restrições logísticas limitavam seu uso em algumas situações táticas. A disparidade entre os canhões de 37 mm e 88 mm evidenciou a situação desesperadora enfrentada pelos alemães no final de 1941 e início de 1942, para suprir a necessidade urgente de armamento antitanque mais potente, eles utilizaram canhões soviéticos capturados de 76 mm. Essa solução pragmática para reforçar suas capacidades antitanque destacou a gravidade do predicamento e a necessidade de adaptações rápidas diante dos desafios em evolução no campo de batalha. Apesar dos canhões soviéticos de 76 mm capturados poderem ser manobrados manualmente, depender de mão de obra e cavalos para o transporte estava longe do ideal. Para enfrentar os desafios de mobilidade e poder de fogo, os alemães engenhosamente reaproveitaram os canhões soviéticos de 76 mm, montando-os no chassi de veículos menores, como o Panzer II Panzer 3018. Essas conversões criaram os destruidores de tanques Martyr II e Martyr III. Apesar do tamanho relativamente pequeno desses chassis, eles forneceram uma plataforma para a instalação dos poderosos canhões soviéticos. Além disso, freios de boca foram acoplados aos canhões de campo russos para gerenciar o recuo gerado pelo disparo dessas armas. A introdução do canhão antitanque PaK-40 de 75 mm em 1942 marcou uma melhoria significativa nas capacidades antitanque alemãs. Com desempenho superior aos 76 mm, o 40 proporcionou às forças alemãs uma vantagem crucial no campo de batalha. Quando o PaK-40 chegou às frentes de batalha, foi rapidamente instalado em veículos como o Martyr II e Martyr III. Esses destruidores de tanques convertidos foram cruciais para reforçar as defesas alemãs e evitar o colapso da linha de frente sob a pressão dos tanques inimigos. Mas não se esperava que os mártires sobrevivessem a um impacto direto. A partir de março de 1942, o Stug 3 e o Panzer IV-F começaram a ser equipados com os canhões de 75 mm, L-43. 10 meses após a Operação Barbarossa, a Alemanha finalmente possuía veículos blindados com armas capazes de enfrentar os tanques soviéticos. Inicialmente, os alemães haviam antecipado a vitória em 1941, mas o surgimento de tanques como o T-34 e KV-1 mudou tudo isso. A aparição do tanque Tiger surgiu de um sentimento de desespero, provocado por esses desafios inesperados enfrentados pela Alemanha na frente oriental. O processo de design do Tiger começou um mês antes do lançamento da Operação Barbarossa, em maio de 1941. Inicialmente, foi imaginado como um projeto para o futuro distante, com o desenvolvimento progredindo lentamente devido à crença de que um tanque tão pesado não era imediatamente necessário. No entanto, os confrontos contra tanques como o T-34 e KV-1, com sua pesada armadura e poderosas armas, provocaram uma reavaliação das prioridades de design de tanques alemães e aceleraram o desenvolvimento do Tiger. O Tiger foi oficialmente ordenado para produção em maio de 1942. Entre abril e junho de 1942, o Panzer IV e o Stug 3 passaram a ser equipados com a versão mais longa, L-48, do canhão de 75 mm.
Não foi até um ano inteiro após a invasão russa que os alemães conseguiram desenvolver contramedidas eficazes contra o T-34. Em 1943, o Tiger emergiu como uma força formidável no campo de batalha, afirmando sua dominância da África a Leningrado. Embora o T-34 pudesse ter derrotado as forças alemãs em 1941, as purgas de Stalin dos oficiais russos enfraqueceram o comando soviético. Em contraste, os alemães exibiram um alto nível de organização e proficiência na utilização de tanques através de táticas combinadas. Neste ponto, os alemães haviam conseguido insights importantes. Reconheceram a importância vital de uma tripulação de tanque bem treinada, mas seu suprimento dessas tripulações experientes diminuía. Mesmo com o aumento na produção de tanques, faltavam tripulações veteranas para operá-los com eficácia. Além disso, um tanque com superioridade de 50% sobre outro não exige necessariamente um aumento proporcional no consumo de combustível ou no uso de aço para sua construção. Investir em qualidade mostra-se valioso, especialmente diante da escassez de combustível e aço. O Tigre rapidamente ganhou uma reputação por seu formidável poder de fogo e armadura robusta, estabelecendo-se como um poderoso adversário no campo de batalha. Ao contrário dos tanques médios, os Tigres não foram integrados como veículos de combate blindados junto às unidades de infantaria. Os Tigres foram organizados em Abteilung, destacamentos do tamanho de um batalhão tripulados pelos tanqueiros mais habilidosos que o exército alemão podia reunir. Esses destacamentos pesados foram projetados para atuar como brigadas de incêndio, sendo implantados onde mais necessários. Seja reforçando as linhas alemãs vacilantes ou liderando avanços, esses Abteilung estavam sempre em movimento, transportados para onde eram mais necessários, em vez de permanecerem estáticos dentro de uma única formação. No campo de batalha, os Tigers eram feras formidáveis, capazes de causar uma destruição devastadora e resistir ao fogo inimigo. Vários ases do Tiger realizaram feitos notáveis, destruindo mais de 100 tanques inimigos cada um, além de diversas armas antitanque e veículos leves. O único Schwerabteilung poderia rivalizar com uma divisão blindada inteira em termos de poder de fogo e eficácia. Além disso, é crucial reconhecer o impacto psicológico significativo dos tanques Tiger no campo de batalha. Sua reputação de invencibilidade levava ao medo e cautela entre as forças inimigas, e até mesmo o encontro com um único tanque Tiger poderia interromper uma ofensiva inteira. Essa vantagem psicológica não pode ser ignorada, pois afetava o moral do inimigo e a tomada de decisões. Enquanto os tanques Tiger causavam estragos no campo de batalha, os alemães continuavam a atualizar o Panzer capítulo 4. O Panzer IV passou por 10 modelos de produção distintos, abrangendo dezenas de mudanças que variavam de massivas a minúsculas. Apesar do upgrade na espessura da armadura do casco de 50 mm para 80 mm, a armadura da torre do Panzer IV permaneceu insuficiente em 50 mm. Isso deixou o tanque vulnerável ao fogo inimigo, especialmente ao enfrentar o T-34 com sua 90 mm. O Panzer IV se destaca como talvez o tanque mais extensivamente e completamente atualizado da história. Os alemães esgotaram exaustivamente cada grama de potencial do tanque, não deixando pedra sobre pedra em sua busca por aprimoramento. Toda a atualização concebível foi implementada, não deixando mais espaço para melhorias. Quando as modificações foram concluídas, o tanque, que inicialmente pesava 18 toneladas, agora pesava 25 toneladas, quase metade a mais do que antes. O Panzer IV enfrentou problemas na transmissão devido ao peso extra da blindagem frontal reforçada e do canhão maior. Mesmo com esses upgrades, o tanque chegou ao seu limite para montar algo maior, a não ser que a torre fosse totalmente removida.
Mesmo com a variante Jagdpanzer IV que eliminou completamente a torre, o chassi foi levado à sua capacidade máxima. A distribuição do peso era especialmente problemática, com muito dele concentrado no nariz. Esse desequilíbrio desgastou os aros de borracha das rodas dianteiras, evidenciando as limitações práticas do Panzer IV. A necessidade de um tanque médio, maior e mais poderoso que o Panzer IV, tornou-se cada vez mais aparente, levando ao desenvolvimento do Panther. No final de 1943, os russos introduziram o canhão de 85 mm no T-34, aumentando seu poder de fogo. Embora o canhão e a armadura do T-34-85 fossem um pouco inferiores aos do Tiger I, ele oferecia uma alternativa mais econômica. O texto está incompleto. Não é possível fazer uma tradução adequada sem o restante do conteúdo. Apenas cerca de 1.300 Tigres, eles superaram em número e superaram o Tiger I em termos de produção. Com o surgimento do T-34-85, ficou cada vez mais claro que a produção de Tigres caros não oferecia mais nenhuma vantagem prática. Se a armadura de 100 mm do Tigre pudesse ser penetrada, então a armadura de 50 mm da torre do Panzer IV tinha poucas chances contra a nova ameaça. Essa situação destacou a necessidade urgente de um tanque médio superior, produzido em massa, levando ao desenvolvimento acelerado do Panther. A inovadora armadura inclinada de 85 mm do Panther proporcionava uma espessura efetiva de armadura de mais de 145 mm, superando a armadura de 100 mm do Tigre. Além disso, o canhão L-70 de 75 mm do Panther ostentava um poder de fogo superior ao canhão de 88 mm do Tigre I. Apesar da armadura lateral mais fina que a do Tigre, o Panther conseguia enfrentar e contra-atacar efetivamente qualquer tanque soviético, incluindo o formidável Iosif Stalin II, graças às suas capacidades gerais. O Panzer IV estava mal equipado para enfrentar um adversário tão formidável. Os alemães também perceberam que é totalmente possível construir um tanque vastamente superior sem inflacionar substancialmente os custos. É simplesmente uma questão de design eficiente. O Panther é o principal exemplo deste princípio. Ele ostentava quase o dobro da eficácia de combate do Panzer IVG, sendo apenas cerca de 15% mais caro para produzir. O desenvolvimento do Tiger II foi impulsionado pela antecipação alemã de enfrentar milhares de tanques pesados como o Iosif Stalin II dos soviéticos. Contudo, em retrospecto, essa expectativa levou a uma alocação ineficiente de recursos, visto que os Panthers conseguiam lidar com essas ameaças. Infelizmente, os alemães não perceberam na época que os Panthers já eram capazes de enfrentar os tanques pesados soviéticos, levando ao desenvolvimento desnecessário do Tiger II. À medida que a guerra avançava, os alemães previam enfrentar novos tanques soviéticos como o Iosif Stalin III, que ostentava uma formidável espessura de armadura frontal superior a 200 mm em linha de visão. Com seu poderoso canhão de 75 mm e L-70 e munição especializada como a Panzergranate 40, o Panther poderia penetrar até 234 mm de armadura vertical a 500 metros, superando as capacidades do Iosif Stalin III. Em comparação, o canhão de 122 mm do Iosif Stalin III só conseguia alcançar cerca de 150 mm de penetração à mesma distância. Assim, em um confronto direto, o Panther e o Iosif Stalin III poderiam ter sido igualmente combinados, apesar da armadura mais espessa deste último. Assim, os tanques Tiger I e Panther eram essenciais para a Alemanha. No entanto, olhando para trás, a necessidade do Tiger II é discutível. No entanto, se a guerra se prolongasse, o surgimento do Iosif Stalin III poderia ter tornado o Tiger II essencial.
Embora seja válido argumentar que a Alemanha teria se saído melhor produzindo mais Panzer I-Vis, Stugtrace e Panthers, a decisão de fabricar os tanques Tiger I e II foi influenciada por fatores como o desejo por maior poder de fogo, a escassez de suprimentos e o impacto psicológico que causaram no campo de batalha.